A Pifonia, de Hernani Aguiar, é uma obra que já data aí da década de 90, começo da década de 90. Eu lembro porque eu era aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, na classe do meu querido e amado professor José Carlos de Castro, e a peça foi dedicada ao professor José Carlos. E eu tive a honra, a alegria de promover a estreia mundial tocando a peça junto ao meu professor, num panorama da música brasileira, talvez por volta de 92 ou 93, que é quando a obra deve ter sido composta. E desde então venho tocando sempre. É uma peça muito tocada, é uma peça muito difundida entre os clarinetistas, em 3 movimentos. São 3 movimentos curtos, né? O primeiro há um paralelismo rítmico e melodias que se entrecruzam nas clarinetas, com jogos rítmicos e de mudanças de tempo muito interessantes. O segundo é uma modinha lenta e linda, é uma cantiga deliciosa. E o terceiro é um frevo agitado. Eu sempre toquei muito livre isso, né? Colocando ornamentos e tudo, e nunca havia perguntado diretamente ao querido maestro Hernani se assim deveria sê-lo ou não. Mas quando a gente conversou sobre a gravação, eu mandei a gravação para ele, ele realmente ficou encantado, disse que era isso mesmo. Então eu fiquei aliviado porque tem alguns compositores que consideram que de repente alguma liberdade um pouco mais excessiva pode não ser interessante. E o Hernani não. O maestro Hernani falou que é isso mesmo, que a peça é para ser tocada como se sente, e que as coisas que foram adicionadas de floreios, seja o que for, ele concordou, ele aprovou, e isso me deixou muito feliz. Senão eu teria regravado e feito como ele pensaria. Mas eu acho legal esse tipo de postura, quando a gente encontra um compositor aberto e disposto a deixar a música seguir o fluxo dela, né, a partir do momento em que a última nota é escrita na partitura. Eu sempre toquei a parte de segunda clarineta, porque eu estreiei com o professor José Carlos, ele tocando a primeira e eu tocando a segunda parte. Depois com o Fernando eu também tocava a segunda, o Fernando tocava a primeira, quando a gente tocou nos Estados Unidos. E foi legal, porque todo esse processo de gravar obras para conjuntos de clarinetas, ele é muito interessante, foi muito enriquecedor, porque quando a gente passa a tocar as outras partes, mesmo que a gente conheça de ouvir, de estar tocando junto, o fato de você estudar para tocar uma parte que você não está habituado é muito interessante. Você começa a ver a peça sob uma outra perspectiva e escutá-la diferente também, né? Então foi muito interessante. Várias peças eu gravei com clique. Essa não tinha muito como gravar com clique, porque são muitas mudanças de andamento. E é muito interessante falar sobre essa peça, porque o projeto em si, ele traz facilidades e dificuldades, né, para ser realizado. Quando você está tocando com alguém, fazendo música de câmara e todo mundo gravando junto, o aspecto visual é muito importante. Você sente o tempo, você sente a dinâmica, a energia fluindo no corpo da pessoa, olhando, percebendo, e os movimentos indicam para onde a música flui, quando ela cede, quando ela avança. Então, esse contato visual é super importante. E quando você está tocando uma voz individualmente, depois outra, você tem que intuir, né, o que foi feito e tocar em cima daquilo que você mesmo fez, mas que foi gravado separadamente. Foram gravadas diferentes vozes, cada uma a seu tempo. Então, mas essa é uma peça que eu tenho tão internalizada que não foi nada difícil sentir e juntar os tempos, os retardandos. Foi muito orgânico, foi muito tranquilo. Algumas outras peças deram mais trabalho, até por essa familiaridade não tão grande com a peça quanto essa que eu tenho com
com a música do maestro Hernani Aguiar.